Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Ricardo Mitsu, criador do método de treino Strong Concept, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre um fator muito importante na captação de alunos: criação de autoridade. Como vocês conseguem passar autoridade, ou melhor, como vocês conseguem fazer com que as pessoas percebam autoridade em você. Vou aproveitar e vou dar 3 dicas do que eu entendo e do que eu fiz a minha vida inteira profissional, né? Nesses 19 anos atuando na área, que funcionaram na ideia de que outras pessoas percebessem a minha autoridade em relação ao que eu estava passando, ao que eu estava agregando de valor naquele momento. E isso, pessoal, vai fazer com que vocês, de fato, tenham muito mais alunos e, assim, em consequência, possam lucrar mais no final do mês. Tudo bem? Aproveitem e deixem o seu like aqui no nosso vídeo e espero que vocês curtam e, de fato, apliquem na prática isso e tenham muitos resultados em relação à captação de alunos. Pessoal, vamos lá então. A criação de autoridade é um fator muito importante porque as pessoas vão perceber e vão buscar você como referência para o que elas querem. As pessoas hoje, elas buscam profissionais que agregam valor a todas elas. Profissionais que consigam entregar o que elas buscam, o que elas procuram. E hoje, pessoal, assim, a gente vê numa forma geral muitas pessoas insatisfeitas com o que elas têm. Aí elas olham para o lado, tem um cara tendo muito mais resultado, ou tem alguém tendo muito mais resultado do que ela, e ela fica pensando, poxa, por que que eu dentro da minha perspectiva, por que que eu dentro do que eu estou investindo, né, nesse profissional, eu não consigo ter esse resultado, essa busca? Enfim, o que que aconteceu aqui, pessoal? Ela viu a autoridade no personal que ela estava, no profissional que ela estava atuando? Não, no outro, sem que ele falasse nada para ela, sem que ele fizesse nada com ela. Nós vamos chegar nesse ponto aí numa das dicas que eu vou dar, tudo bem, pessoal? Mas só para que vocês entendam que a percepção de autoridade está muito mais na pessoa, no olhar da pessoa em você, do que de fato você forçar alguma coisa para que as pessoas entendam isso. Vou dar outro exemplo aqui, pessoal. Imagina que eu sou um expert em corrida, né? Eu vou passar todo um planejamento, eu vou passar todo um conteúdo de corrida para alguém que de repente queira hipertrofia, para alguém de repente queira alguma parte estética, algum objetivo estético. Elas até podem perceber de repente, ou se aperceber de que eu estou, né, passando alguma autoridade, ou de que eu sou alguma autoridade, mas não o que elas procuram. Então, pessoal, quando vocês forem falar com alguém, ou quando vocês forem fazer alguma coisa, né, fazer alguma coisa que eu falo é proporcionar o melhor serviço possível no ambiente que você está, numa conversa que de repente vocês estejam tendo. Essa autoridade ela só vai ser efetiva de fato numa captação de alunos se for o que a pessoa que está ao seu redor, a pessoa com quem você está falando, ou a pessoa que está percebendo, né, notando você, de fato queira o que você está fazendo, queira de fato o que você está proporcionando de valor. Muito bem, pessoal. Estava falando aqui sobre conversa, né, com outras pessoas, demonstrar na prática o que você pode proporcionar, e isso nada mais é do que geração de conteúdo de valor. Como nós conseguimos fazer isso numa estrutura, né, consciente, de fato, né, que possa atrair pessoas? Vamos lá para as 3 dicas então. Primeira dica, pessoal: foco no que as pessoas querem. Vocês precisam entender o que as pessoas procuram, estão procurando, e aí sim gerar conteúdo em cima disso. Cuidado, às vezes, para não ser tão genérico, tá, pessoal? Ou tão generalista, né? Quando vocês estiverem tratando de um conteúdo, falem do conteúdo em si,
mostrem o conteúdo em si. Vamos lá, pessoal. Imagina assim, se você falar uma só palavra que chama a atenção da pessoa que está escutando você, ou da pessoa que está observando você, a chance dela notar de fato você, a chance de você ter a atenção dela é muito grande. Ela vai parar para escutar o que você está falando, vai parar para escutar o que você está passando de valor. Você nunca prestou atenção quando você está lá com a sua aluna ou com o seu aluno de personal lá na academia? Às vezes você fala alguma coisa de valor, né? Numa conversa natural ou numa passagem de técnica para esse aluno ou aluna que você está administrando o treino, você nunca prestou atenção de que às vezes o cara que está do lado só dá aquela olhadinha de lado e começa a prestar atenção no que você está conversando com a sua aluna? É exatamente isso, pessoal. Provavelmente aquela pessoa que estava treinando teve um clique em alguma coisa que você falou, a ponto de deixar o que ela estava fazendo, né, ou não ter tanto foco ou concentração no que ela estava fazendo, para prestar atenção no que você estava passando. Pessoal, isso acontece todos os dias nas academias. Isso acontece todos os dias nos condomínios que vocês estão. Isso funciona. Então, se você passa valor para o seu próprio aluno, além do seu próprio aluno entender que você tem autoridade, alguém que está na volta também nota você, também entende que você consegue passar autoridade para ela. E isso começa a despertar aquele bichinho, aquela coceirinha de tipo, faz sentido. Esse profissional tem algo a me agregar. Quem sabe, de repente, eu não converse um pouco mais com ele. E olha lá, pessoal, essa é uma frase já antiga, né? Quem não se faz notado não é visto. E, em consequência, nesse nosso contexto, não capta mais aluno. Notem, pessoal, que eu não estou falando para vocês falarem qualquer coisa. Entreguem sempre o melhor, entreguem conteúdo de valor. Vocês podem fazer isso também em frente às câmeras, né? Podem fazer posts em relação a algum conteúdo de valor que vocês conseguem entregar ou que vocês tenham para entregar para as pessoas de uma forma geral. Vocês conseguem fazer isso numa conversa de uma roda de amigos, né? Sempre tem aquela pessoa curiosa, sempre tem alguém questionando vocês sobre como melhorar os treinos, sobre como melhorar uma técnica, sobre como chegar num objetivo. Isso acontece sempre, pessoal. Provavelmente vocês já devem ter tido essa experiência. E essa é uma grande oportunidade das pessoas perceberem você como uma autoridade. Falando aqui de uma experiência prática nossa, na Strong Concept nós vendíamos, né, um treino seguro. Nós vendíamos um treino que as pessoas poderiam ter toda uma tranquilidade de que teriam cuidados para elas não se machucarem, diferente de outros treinos, né, ou de um outro cuidado de atendimento que se tem por aí. Então as pessoas também chegavam para a gente na Strong com essa ideia: ó, lá eu não vou me machucar, lá eu vou ter todo um cuidado individual para que eu não me machuque. Essa era uma conversa que atraía muitas pessoas que tinham medo do CrossFit, por exemplo. Nada contra o CrossFit, quem gosta, ok, eu particularmente acho bem legal, mas tem muitos casos de lesões. Então as pessoas que sabiam que lá tinham lesões procuravam outras formas de treino que proporcionariam um pouco mais de segurança para elas. Então eu estava conversando com quem, pessoal? Eu estava passando a autoridade, ou melhor, as pessoas nos percebiam como autoridade num treino alternativo ao CrossFit que proporcionava segurança para elas. Assim funcionava. E mais do que isso, esse é só um começo em relação à percepção de autoridade por uma entrega de valor ou por uma conversa, na verdade, de entrega de valor. Mas não pode ficar só na conversa, pessoal. Não pode ficar só num bate-papo ou numa
venda, entre aspas, de fala. Vocês precisam entregar o que vocês estão prometendo. Vocês precisam entregar como resultado essa história toda que vocês estão falando ou que chamou a atenção daquela pessoa que procurou você. Então, no nosso caso lá na Strong, não adiantava a gente vender um treino seguro e machucar um monte de gente, um monte de aluno. Nós, no nosso histórico, não temos esses casos de lesão. Então, de fato, a gente conseguia entregar para elas o que prometiam ou o que elas estavam buscando, um treino seguro, um treino que entregasse resultado também para elas. Como que nós fazíamos isso lá na Strong, pessoal? E aí, dica para vocês, né? Também, dica da dica, na verdade. Nós focávamos, para entregar esse treino seguro, nós focávamos numa técnica eficiente de movimento. Nós cuidávamos com que todos os movimentos fossem realizados de forma muito técnica para que minimizassem ao máximo a ideia de lesão. Não é que as pessoas não podem se lesionar lá, pessoal. Pode acontecer algum acidente, né? E isso, né, a gente não tem controle sobre essas situações. Mas dentro de uma execução de movimento, dentro de um exercício, elas não se lesionavam, porque tinha muita técnica envolvida, tinha conhecimento nosso em relação a isso. E a partir do momento que elas entendiam isso, já crescia mais ainda a ideia de percepção de autoridade. Além disso, pessoal, nós cuidávamos sempre para não avançar as limitações, ou melhor, respeitávamos todas as limitações dos alunos que estavam lá dentro. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não avançávamos sem que o aluno estivesse preparado para esse avanço. E isso também proporcionava muito mais segurança quando o aluno entendia isso, né? Não fazia de qualquer jeito. De novo, pessoal, percepção de autoridade em relação ao aluno conosco. Percepção de autoridade em relação a quem estava acompanhando, às vezes, aquele aluno, ou ia fazer um treino experimental, enfim, para conosco. Isso proporcionava mais alunos, proporcionava mais captação. E olha, pessoal, aí de repente vocês podem pensar, mas o treino era leve, o treino era fraco. Volto a falar, a gente respeitava as limitações de cada aluno e nós só avançávamos o treino a partir do momento que nós entendíamos que essas limitações estavam sendo respeitadas. E eu passava, pessoal, em particular, treinos, às vezes, com 180, 200 quilos para alunos e tanto homens quanto mulheres executarem. Não tinha lesão. Isso proporcionava evolução para eles, resultado para eles, satisfação pessoal, ou seja, eu entregava muitas das coisas que eles buscavam. Em resumo, eu só estava trabalhando técnica, muita técnica na verdade, e respeito aos seus limites. E só isso era o suficiente para eles perceberem a autoridade no que a gente estava fazendo, no que eu estava fazendo. Pessoal, são 19 anos fazendo isso, não comecei ontem fazendo isso. Então, tudo que eu estou falando aqui é vivenciado por mim, é experienciado por mim e funciona. Atesto para vocês que funciona. Segunda dica, pessoal: não fazer o que todo mundo faz. De novo, num ambiente, né, de academia, vocês vão perceber que a maioria segue um padrão. E, pessoal, nada de errado, de novo, com a história do padrão, tá? Algumas vezes se tem muito resultado com o padrão. Obviamente, tem algumas coisas que eu entendo um pouquinho diferente em relação aos estímulos que são dados. Numa academia, de uma forma geral, hoje eu entendo particularmente que os estímulos não são muito variados e aí numa entrega de resultado eu acho que ela poderia ser melhor. Mas enfim, vendo esse contexto, né, de uma academia, de um parque, onde vocês estão passando treino para os seus alunos, num espaço, né, de condomínio, enfim, onde vocês estejam com os seus alunos, vocês enxergam um padrão de treino.
Se vocês mudarem alguma coisinha, isso é suficiente para as pessoas começarem a notar vocês novamente, né? Numa outra circunstância. E se essa coisinha diferente que vocês façam, e aí, pessoal, tem que pensar um pouquinho fora da caixa, sim. Mas um pouco que vocês pensem fora da caixa e introduzam na metodologia de vocês, introduzam no planejamento que vocês têm para o seu aluno, pode fazer, ou melhor, faz diferença para as pessoas que estão observando vocês. Faz diferença para o aluno que você está também administrando o treino, entender que você tem valor, ou você tem mais valor do que outros profissionais na área, ou mais valor do que os outros profissionais que estão atuando naquele ambiente. Mas, pessoal, volto a falar, vocês precisam entregar resultado. Não é fazer um exercício de ponta cabeça por fazer, porque vocês querem que sejam diferentes e entendam que isso vai chamar atenção. Chamem a atenção, mas entreguem resultado, tá, pessoal? Não adianta vocês fazerem ou colocarem o seu aluno para fazer alguns malabarismos se vocês não estão treinando alguém para malabare. Façam com que essa pessoa tenha resultado dentro do que vocês estão fazendo de diferente. E por que eu falo nessa forma, pessoal? Porque às vezes o novo que vocês trazem pode até fazer um sentido na ideia de captação, mas se vocês não entregarem resultado, se não fizer sentido, vocês captam e não retêm. E lembrem que para lotar uma agenda de alunos, vocês precisam também reter. Não é só captar, ainda que nós estejamos falando sobre criação de autoridade aqui numa ideia de captação, mas a criação de autoridade também, ou melhor, a percepção de autoridade, né, das pessoas também retém alunos. E eu imagino que para vocês isso também importa. Para mim importa. E imagino que para vocês não seja diferente. Vou falar aqui, pessoal, um outro exemplo prático que aconteceu com a gente na Strong. Vocês que nos acompanham sabem que nós temos uma metodologia um pouco diferente, né, do que é aplicada. Temos ainda alguns exercícios, né, na prática que soam como diferentes para a maioria das pessoas. E nós temos um aluno que saiu de férias, só que ele não queria tirar férias dos treinos. Ele tirou férias, é um aluno médico, então ele tirou férias lá dos seus atendimentos, dos hospitais, e viajou, só que ele queria que a gente continuasse planejando os treinos para ele executar durante as suas férias. E o que nós fizemos? Nós temos um aplicativo e jogamos, né, enviamos para ele todos os treinos para ele fazer onde ele estivesse. Obviamente, nós tivemos que pensar e adaptar, né, dentro da realidade dele naquele momento, já que ele não estava dentro do nosso espaço prático, né? Ou melhor, na prática. O que aconteceu, pessoal? Olha só o relato. Ele me mandou uma mensagem lá de onde ele estava, que nem era... Não, acho que era no Brasil. Ele estava viajando para fora do Brasil, mas nesse momento era no Brasil. Ele me mandou uma mensagem falando que algumas pessoas entrariam em contato comigo para entender um pouquinho melhor na prática o que eles... Ou melhor, para entender um pouquinho melhor do que a gente falava sobre treino, do que a gente estava passando sobre treino para eles. Mas o que aconteceu, pessoal? Ele estava dentro de uma academia, ele foi para uma academia para treinar naquele dia, né? Contratou lá a diária da academia, enfim. E naquele momento ele chegou um profissional, né? E juntamente com um coordenador, para saber a direção de treino que eles poderiam, né, ajudar ele. E ele falou que ele não precisava, porque ele ia seguir dentro do aplicativo que nós tínhamos, né, que nós temos para os nossos alunos, e que ele precisaria, né, ele pediu lá os equipamentos, né, uma barra, algumas anilhas, alguns halteres e tudo mais, e ele precisaria só de um quadradinho simples da academia de espaço para executar o treinamento dele. As pessoas que estavam ali na volta, pessoal, inclusive o coordenador da academia, o profissional que estava acompanhando ele naquele momento, né, o que queria direcionar o treino para ele, ficaram surpresos
Por quê? Porque ele estava fazendo algo diferente do padrão todo da academia. E ele pôde passar para essas pessoas, né? Porque as pessoas procuraram ele para entender o que ele estava fazendo, enfim, no mais. Ele pôde passar que ele teve muito mais resultados dentro dessa nossa metodologia, dentro desse nosso direcionamento, do que em todos os outros treinos que ele já tinha feito, dentro do que todos os outros espaços que ele já tinha treinado, inclusive espaços como aquele que ele estava. E isso, pessoal, proporcionou uma procura para a gente, ainda que a gente não tivesse captação de alunos naquele momento, porque ele estava distante, né, do nosso espaço, provocou uma curiosidade e até mesmo uma percepção de autoridade do que a gente estava fazendo com aquele aluno. Resultado disso, pessoal, dentro da nossa estratégia, né? Quem sabe se nós formos para lá numa ideia de expansão, as pessoas já conheçam que a Strong existe, já sabem como que nós podemos trabalhar e, enfim, proporcionou inclusive uma ideia de procura em relação ao uso de método e marca. Por quê, pessoal? Porque a gente proporcionou o diferente dentro de um padrão já existente. De novo, funciona. Como vocês vão aplicar isso na realidade de vocês, pessoal? Volto a falar. Pensem um pouquinho fora da caixa, estudem um pouquinho, entendam tudo que envolve a parte de treinamento e proporcionem, de repente, uma coisinha diferente para o seu aluno, proporcionem uma coisinha diferente para quem você está administrando, e isso vai ter um impacto grande em todo mundo que está à sua volta ou na volta do seu aluno naquele momento. Outro exemplo, pessoal, e aí um pouco mais simples, de como você consegue fazer o diferente, né? Ou trazer algo novo para um atendimento, é a forma como você atende. Se vocês prestarem atenção também, nós vemos no nosso entorno um padrão de atendimento, um padrão de abordagem, um padrão de como os profissionais falam com os alunos. E isso não é percebido, na verdade, porque a gente entra numa rotina, a gente entra numa ideia de que todo mundo funciona da mesma forma. Mas se vocês mudarem um pouquinho a forma de atendimento, a forma de abordagem, a forma como você fala, a forma como você atende as pessoas, quem está no entorno também vai perceber ou vai notar você com um diferencial. E isso vai resultar em mais captação de alunos. Então, pessoal, reflitam se vocês estão seguindo um padrão de atendimento, porque é assim que a gente aprendeu, é assim que a gente vê acontecendo sempre. E a partir daí, pessoal, dica da dica de novo. Escrevam 5 coisas que vocês entendem que possam fazer diferente do padrão que vocês estão vendo. A partir dessas 5 coisas, vocês conseguem se exercitar elas numa prática mesmo, né, de campo, no dia a dia, com os alunos que vocês estão atendendo. Façam isso e voltem aqui depois, pessoal, para escrever o resultado que vocês tiveram. Estou esperando aqui os comentários de vocês mais à frente. Terceira dica, pessoal. As pessoas que estão à sua volta enxergam autoridade em você quando você proporciona resultado para quem você está atendendo. Obviamente, para a pessoa que está sendo atendida, isso é potencializado ao máximo, né? Você entregou o resultado para ela, você entregou o que ela queria, ela vai perceber a autoridade em você consequentemente. Isso é natural. Agora, para todo mundo que está enxergando, né? Ou para todo mundo que está ao seu redor e que você quer chamar a atenção também, a entrega de resultado ou a demonstração de resultado é efetiva por uma percepção de autoridade e, em consequência, por uma captação maior de alunos. Como que vocês conseguem fazer isso, pessoal? Obviamente, peçam autorização sempre, né, para as pessoas que vocês estão entregando esses resultados e façam uma postagem.
numa avaliação, por exemplo. E aqui, pessoal, experiência prática desses últimos anos, principalmente a partir do momento que a gente tem a acessibilidade em relação à tecnologia. Postem esses resultados, pessoal. Postem isso. As pessoas vão ver isso em Instagram, em rede social, Facebook, enfim, aonde elas estiverem. E isso chama a atenção das pessoas. Por experiência própria, não só na minha vida pessoal, né, na minha vida individual como profissional, mas na Strong mesmo, muitas pessoas chegavam e a gente conseguia fechar contrato com elas, né, de aluno, né, de atendimento, porque elas viram posts de resultado, porque nós conseguíamos demonstrar resultado, né, para que elas conseguissem enxergar isso, né. Elas enxergando isso é uma prova de que, de fato, nós conseguimos entregar o que elas procuram. E a partir daí, façam a entrega de verdade. Proporcionem para aquela pessoa resultado. Assim você conseguirá com que esse formato vire cadeia, né? Uma cadeia de resultado que capta aluno, de resultado desse aluno que foi captado para mais alunos captados, enfim, uma cadeia que se desenvolve a partir desse momento. Isso, na verdade, pessoal, assim, falando claramente, é obrigação de vocês, tá? É uma dica que eu tô dando, mas isso, quando eu entendo e quando a gente fala de atendimento e entrega de valor para quem procura, não dá para abdicar ou não dá para falar que vocês não vão entregar resultado para aquela pessoa. Ah, professor, mas as pessoas, a gente faz o nosso melhor trabalho, mas as pessoas não seguem o que, né, o que a gente fala. Bom, pessoal, aí é um outro problema, mas deixem claro para ela que vocês estão seguindo ou vocês estão proporcionando para ela uma via ou um mapa para que elas possam atingir o que elas procuraram com vocês. Obviamente, né? A gente não faz ninguém emagrecer se ela não quer emagrecer. A gente não causa hipertrofia se ela não vai treinar, por exemplo, né? Ficar sentado no sofá não causa, né? Ou não proporciona resultados. Mas deixem claro isso para elas. Eu estou falando de uma situação em que elas estão de fato engajadas dentro do seu planejamento de treino. Então, pessoal, isso é obrigação. Eu não trato isso como, vou proporcionar isso para elas se der. Resultado é obrigação de todo profissional com excelência. Assim, experiência pessoal de novo, nesses 19 anos de atuação, naturalmente a entrega de resultado ou a demonstração de resultados obtidos traz alunos novos para vocês. Trouxe alunos novos para mim o tempo inteiro, inclusive até hoje. Eu é que não estou mais aceitando, pessoal. Estou direcionando a minha vida para uma outra ideia. Mas essa semana, inclusive, tive procura de pessoas querendo treinar comigo e quem me acompanha já sabe que eu não estou mais nem em São Paulo, né? Já mudei os meus ares. Olha, pessoal, eu me mudei de cidade. Estou numa cidade nova que não é nem no mesmo estado. E já vieram me procurar, porque acharam lá resultados, enfim. A procura foi exatamente essa. Você proporcionou resultado para tal pessoa. Eu vi isso acontecendo e queria que você pudesse me acompanhar. Enfim, recusei por outros motivos, né? Estou direcionando a minha vida e a minha questão profissional para uma outra direção, inclusive para a produção de conteúdos para vocês. Mas enfim, pessoal, funciona, funciona. Façam isso, sejam excelentes na prática, no atendimento, na entrega que vocês têm com os seus alunos, porque funciona. Tá aí, pessoal, 3 dicas para vocês
criarem autoridade ou fazerem com que as pessoas percebam a autoridade em vocês e que resultam em captação de novos alunos. Pessoal, eu falei sobre captação, mas em consequência essas 3 dicas elas também resultam em retenção de quem você está atendendo. Lembrem sempre, pessoal, que a agenda lotada tem a ver com captação e retenção. Tudo bem? Vejo vocês num próximo vídeo. Reforço aqui, deixem o seu like nesse vídeo. Deixem alguns comentários aí de dúvidas, pessoal, de resultados que vocês obtiveram com essas dicas. E prometo interagir com todos vocês nos comentários e até mesmo, de repente, pessoalmente. Tudo bem, pessoal? Vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!